Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde. E que vocês se conservem assim para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, vou trazer nesta videoaula a distância entre dois pontos. O primeiro tópico que nós estudaremos em Geometria Analítica no terceiro ano do ensino médio. Antes de nós entrarmos efetivamente na distância entre dois pontos, vamos fazer rapidamente uma revisão sobre o plano cartesiano ortogonal, também conhecido como sistema cartesiano ou simplesmente sistema de coordenadas cartesianas, ok? Então, o que vem a ser um plano cartesiano? Um plano cartesiano é um sistema de dois eixos orientados, um na horizontal e um na vertical, onde o eixo da horizontal é representado pela letra X e ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo que está na vertical, que é o eixo que está em pé, é o eixo Y, representado pela letra Y, e ele é chamado de eixo das ordenadas. Esses dois eixos, eles formam entre si um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de plano cartesiano ortogonal, porque eles são perpendiculares entre si, ok? Aonde os eixos, o x e o y, ou seja, onde os eixos das abscissas, o eixo das abscissas, da abscissa e o eixo das ordenadas se encontram, ou aonde eles se intersectam, é conhecido como origem do plano cartesiano, ou simplesmente origem do sistema, tá? E para que serve esse plano cartesiano? Esse plano cartesiano ele serve para nós trabalharmos com coordenadas cartesianas, ok? Observe que este plano cartesiano ele tem nas suas extremidades 4 setinhas nos eixos, tá? Uma setinha aqui, uma setinha aqui, uma setinha aqui e uma setinha aqui. Essa setinha ela representa a continuidade, significa que esse eixo X ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda, e ele é infinito, o eixo Y é infinito tanto para cima quanto para baixo, ok? Então, essas setinhas, elas dão a ideia de continuidade, beleza? Bom, se essas setinhas, elas dão a ideia de continuidade, e eu tenho esses dois eixos, esse plano cartesiano desenhado num plano, então significa que este plano ele está sendo dividido em 4 partes, ok? Cada parte é chamado de quadrante. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, tá? O segundo, no sentido anti-horário, o segundo quadrante, aqui embaixo o terceiro quadrante e aqui embaixo o quarto quadrante, ok? Lembrando sempre que um par ordenado ou uma coordenada cartesiana é dada sempre por um par de números x e y. Por exemplo, se eu tenho um ponto P aqui, eu vou ter então uma projeção ortogonal no eixo X, tá? E uma projeção ortogonal no eixo Y. Então eu tenho um par ordenado X e Y, certo? Então todo ponto ou todo par ordenado representado no plano cartesiano é dado sempre por x e y, e eu represento dessa forma, dois números separados por uma vírgula e colocados entre parênteses, ok? Se o eixo x é o eixo das abscissas, o número x, que é esse número aqui, ele é chamado de ponto da abscissa, ou chamado também de abscissa do ponto. O número y, que é representado no eixo das ordenadas, é chamado de ponto da ordenada, ou também conhecido como ordenada do ponto, ok? Então veja bem, este ponto P, ele tem valor de abscissa, ou seja, ponto de abscissa 6 e ponto de ordenada 4. Então este ponto P, ele vale 6 e 4, certo? 6 de x e 4 de y. Observe, todo o par ordenado representado no primeiro quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y também. Então, os sinais dos pares ordenados que se encontram no primeiro quadrante é positivo para x e positivo para y, ok? Vamos colocar, por exemplo, um outro ponto aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, esse ponto Q,
Este ponto Q, ele pertence ao segundo quadrante. Vamos ver qual é a sua coordenada. Então, ele é representado pela projeção ortogonal no eixo X e pela projeção ortogonal no eixo Y. Observe, qual é a coordenada do ponto Q? Então, em X é menos 4 e em Y é 3. Então, esta coordenada é menos 4 e 3. Observe, o valor de X é negativo e o valor de Y é positivo. Qualquer par ordenado que se encontre no segundo quadrante terá sinal de X negativo e de Y positivo. Ok? Observe aqui, eu vou colocar um ponto aqui embaixo. Ó. Vou chamar de ponto R, por exemplo. Este ponto R, ele tem um ponto de abscissa em X e tem um ponto de ordenada em Y, certo? Qual é a coordenada deste ponto R? Observe, a projeção ortogonal no eixo X é menos 2 e no eixo Y também é menos 2. Então, esse ponto R que pertence ao terceiro quadrante, ou seja, ele se encontra no terceiro quadrante, ele tem valor de X negativo e valor de Y também, ou seja, qualquer par ordenado que se encontre no terceiro quadrante tem valores negativos e negativo, ou seja, ponto de abscissa negativo, ponto de ordenada também negativo, certo? Vou pegar um ponto, por exemplo, aqui, ó, ponto S, por exemplo. Observe que esse ponto S, ele tem uma projeção ortogonal no eixo X e ele tem uma projeção ortogonal no eixo Y. Olha lá. Certo? O que acontece com esse ponto S? Quais as suas coordenadas? Então, o par ordenado eu sempre primeiro olho no eixo X, ou seja, 5, e no eixo Y, menos 3. Então, esta coordenada S é 5 e menos 3. Observe, então, que o valor de X é positivo e o valor de Y é negativo. Então, todo par ordenado ou toda coordenada que se encontre no quarto quadrante terá sinal positivo para X e negativo para Y. Ou seja, valor de abscissa positivo e valor de ordenada negativo. Então, eu tenho 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O primeiro e o terceiro quadrantes são chamados de quadrantes ímpares. E o segundo e o quarto quadrante são chamados de quadrantes pares. Ok? Muito bem. Então, dando continuidade, vamos lá. Vou pegar um ponto aqui em cima do eixo X. Observe, se o ponto está em cima do eixo X, a sua coordenada, então, vou chamar de ponto T, por exemplo. Então, esse ponto T, o X vale 7, eu não tenho a projeção ortogonal em Y, ou seja, se eu fosse fazer a projeção ortogonal em Y, seria em cima do próprio eixo, ou seja, seria 0. Então, é 7 e 0. Todo ponto que pertence ao eixo das abscissas, ou seja, que está em cima do eixo X, o valor de ordenada, ou seja, o Y, vale 0. Analogamente, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui em cima do eixo Y, então o Y vale 2 e o X, a projeção ortogonal no eixo X é 0. Então, vou pegar, por exemplo, vou chamar de ponto V. Então, essa coordenada V é 0 de X e 2 de Y. Beleza, pessoal? Então, qualquer par ordenado que se encontre em cima do eixo X, o valor de ordenada é 0. Qualquer par ordenado que se encontre em cima do eixo Y, o valor de X é 0. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, basicamente, isso aqui é uma recordação ou uma revisão sobre o plano cartesiano ortogonal. O que nós vamos ver a partir de agora é a geometria analítica. E vamos introduzir a geometria analítica através da distância entre dois pontos. Beleza? Então, observe. Vamos pegar aqui o primeiro caso. No primeiro caso, então, eu tenho uma coordenada A e uma coordenada B. Qual é a coordenada A? A coordenada A é dada por um ponto em X e por um ponto em Y. Qual é, então, a coordenada A? Que é representado pelo ponto de abscissa de A e ponto de ordenada de A. Quem é? Então, a coordenada A é o valor de X, que é 2, e o valor de Y também é 2. Então, A é 2 e 2. Beleza? Então, o valor da abscissa do ponto A vale 2 e a ordenada do ponto A também vale 2. Vamos pegar, então, a coordenada do ponto B.
Então a coordenada do ponto B. Então vai ser x de B e y de B. Ou seja, a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B. Qual é a coordenada do ponto B? Então eu olho primeiro no eixo x. Então é 5 e 2. Então a coordenada do ponto B é 5 e 2. O que eu quero saber agora é a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Vamos lembrar um pouquinho da física. Esse primeiro caso, ele nos mostra um segmento de reta, ou seja, um pedacinho de uma reta de extremidades A e B, que forma um segmento de reta paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, paralelo ao eixo X. Quando isso acontece, é muito simples eu determinar a distância entre esses dois pontos. Observe, lembrando um pouquinho da física, se eu estiver em cima do ponto A e for caminhar até o ponto B, então eu vou chamar o ponto A de espaço inicial e o ponto B de espaço final. Considerando que cada quadradinho é uma unidade de medida ou uma unidade de comprimento, então quantas unidades eu vou caminhar de A para B? Então eu vou caminhar de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 4. Ou seja, eu vou caminhar 1, 2, 3. Então eu posso dizer que a distância entre esses pontos A e B é igual a 3 unidades de comprimento, certo? Agora, que cálculo que eu faria matematicamente para chegar a este resultado? Observe, não é difícil você entender que se o segmento de reta é paralelo ao eixo X, para eu determinar a distância entre os pontos A e B, basta eu fazer a diferença das abscissas, ou seja, fazer a diferença entre o XB e o XA, ou seja, 5 menos 2. Então, para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, no primeiro caso, eu faço o valor de B, da abscissa de B, menos a abscissa de A. Ou seja, a abscissa de B menos a abscissa de A, eu posso escrever que a distância de A até B é o delta X. Ou seja, a diferença entre os valores das abscissas. Beleza? Esse primeiro caso nos mostra, então, um segmento de reta paralelo ao eixo X. O que vai acontecer agora? No segundo caso, eu tenho um ponto B e um ponto C. Observe que o segmento de reta formado entre o ponto B e o ponto C, agora nesse caso, é um segmento paralelo ao eixo das ordenadas. Ou seja, analogamente ao que eu fiz no primeiro caso, eu vou fazer aqui no segundo caso. Observe, a coordenada de B, aqui, então, é dado pela sua coordenada x de B e y de B, certo? Qual é a coordenada do ponto B? Então, em x vale 5 e em y vale 2, certo? Qual a coordenada do ponto C? A coordenada do ponto C tem valor de abscissa em C e valor de ordenada em C. Qual é o valor de XC? Ou seja, a abscissa do ponto C vale 5, certo? E qual a abscissa, a ordenada do ponto C? Vale 6. Então, a coordenada do ponto C é 5 de x e 6 de y. Analogamente ao que eu fiz no primeiro caso, eu vou fazer agora no segundo caso. Qual é a diferença, qual é a distância entre o ponto B e o ponto C? Ou seja, suponha que você se encontre sobre o ponto B e quer caminhar até o ponto C. Se esse é o espaço inicial e esse é o espaço final, quantas unidades de comprimento ou unidades de medidas você vai caminhar de B para C? Considerando que cada quadradinho do quadriculado é uma unidade, então eu vou andar 1, 2, 3, 4 unidades, certo? Então eu posso dizer que a distância entre os pontos B e C é igual a 4 unidades de comprimento, beleza? Que cálculo que eu faria para chegar no 4? Analogamente ao que eu fiz no primeiro caso, se para determinar a distância entre dois pontos que formam um segmento paralelo ao eixo X, eu faço o ΔX, ou seja, a diferença entre os valores das abscissas, para determinar a distância entre dois pontos que formam um segmento de reta paralelo ao eixo das ordenadas,
então eu faço a diferença entre os y, ou seja, eu pego o y final menos o y inicial. Então, para eu determinar a distância entre o ponto B e o ponto C, eu vou fazer YC menos YB. Ou seja, YC menos YB nada mais é do que o delta Y, ou seja, a diferença entre os valores das ordenadas. Ou seja, se eu fizer então 6 menos 2, eu chego no resultado 4. Beleza? Observe, o que essas coordenadas têm em comum? O valor da abscissa. O que essas coordenadas têm em comum? O valor das ordenadas. Ok? Muito bem. Agora, num terceiro caso, eu quero determinar, então, a distância entre os pontos A e C. Só que neste caso, o segmento de reta formado entre o ponto A e o ponto C não é paralelo nem ao eixo X, nem paralelo ao eixo Y. Ele está inclinado em relação ao eixo X. Como que eu faria, então, para determinar a distância entre esses dois pontos A e C? Observe, então, o seguinte. Eu tenho, então, aqui a coordenada do ponto A, certo? Que é 2 e 2. Tenho, então, a coordenada do ponto C, que é 5 e 6, certo? Como que eu faço, então, para determinar a distância entre o ponto A e o ponto C? Eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Eu vou pegar essa distância daqui até aqui e vou pegar essa distância daqui até aqui. Observe, que figura que eu tenho aqui? Vou até fazer um desenho aqui, ó. Que figura que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, esta medida daqui até aqui é um cateto e daqui até aqui é outro cateto. Eu já sei que essa distância aqui é o delta x e que essa distância aqui é o delta y. Então, aqui é o delta x e aqui é o delta y. Quem que é essa distância aqui, ó? Distância de A até C. A distância de A até C, no triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, cateto, cateto e hipotenusa. Para um triângulo retângulo, então, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras? Que a distância, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância de A até C, elevado ao quadrado, é igual a um cateto elevado ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado. Beleza? Ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a um cateto elevado ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado. Vamos substituir, então, os valores? Então, eu tenho que a distância... Primeiro, qual que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu tenho que a distância de A até C vai ser a raiz quadrada de delta x elevado ao quadrado mais delta y elevado ao quadrado, certo? Então, a distância entre A e C vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o delta x nesse caso? Eu estou calculando a distância entre A e C. Então, nesse caso, o delta x vai ser a diferença das abscissas entre o ponto C e o ponto A. Então, vai ser xc menos xa elevado ao quadrado mais... Quem é, então, o delta y ao quadrado? O delta y, então, ao quadrado, vai ser a diferença entre os valores das ordenadas, ou seja, yc menos ya elevado ao quadrado. Então, esta formulinha aqui é a fórmula da distância entre dois pontos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então, a distância entre A e C vai ser a raiz quadrada. Então, vamos lá. xc, qual que é a coordenada do ponto C? Então, é 5 e 6. Qual é a coordenada do ponto A? Do ponto A é 2 e 2. Então, vamos lá. xc menos xa. Então, 5 menos 2 elevado ao quadrado. Mais delta y. Yc menos ya. Então, o yc é 6 e o ya é 2. Então, 6 menos 2 elevado ao quadrado. Então, a distância entre A e C vai ser igual a raiz 5 menos 2, 3 elevado ao quadrado. Eu já tinha determinado 3 aqui embaixo, certo? E 6 menos 2, que dá 4 elevado ao quadrado, que eu já tinha determinado 4 aqui. Então, a distância entre A e C vai ser igual a raiz quadrada,
3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, raiz quadrada de 25. Então, a distância entre os pontos A e C é igual a 5 unidades de comprimento. Certo? É isso aí, pessoal. Então, para determinarmos a distância entre dois pontos quaisquer, basta eu utilizar esta formulinha. A distância de um ponto ao outro é a raiz quadrada do ΔX elevado ao quadrado mais o ΔY elevado ao quadrado. Lembrando que o ΔX é a diferença entre os pontos das abscissas entre esses pontos e o ΔY é a diferença entre as ordenadas desses dois pontos. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem atentos às próximas videoaulas que eu trarei para vocês bastante exercícios, ok? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.